Bom, obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, gostaria de agradecer a CNA pelo convite. É um tema emocionante, né, que a gente tem conversado bastante aí esse ano, e vou tentar manter no meu tempo, embora seja difícil. Só que hoje de manhã já vimos vários assuntos, né, que motivaram. Estava ontem o Devani com o Paulo Romano discutindo algumas dessas terminologias que a gente espera aí ter alguma definição em breve. Então, a ideia da minha apresentação é passar um pouco aí por, não especificamente sobre tecnologias, mas abordar, como eu sei que tem vários estudantes, gente de fora, passar um pouco sobre essa questão da agricultura irrigada aí no Brasil, alguns desafios que a gente tem até para a produção de alimento. Então, acho um desafio que a gente tem esse aumento populacional. Nós temos várias aí estimativas, né? Tem um crescimento aqui de alto, um crescimento aqui alto, médio, baixo, mas eu prefiro aí, embora nem sempre seja útil, ficar aí com a média. Se a gente pegar uma média aí, a gente está prevendo 9,1 bilhões de habitantes em 2050, e não é só mais gente, nós temos que pensar também aumento de demanda por produtos diferenciados, e também que a produção mundial de alimentos precisará aumentar em 70% e dobrar nos países em desenvolvimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso, essa produção sustentável, ela passa pela questão da irrigação. Isso eu acho que não há mais dúvida. A questão também, um outro desafio que a gente tem, essa questão da multifuncionalidade. A partir do momento que a agricultura não é mais só alimento, ela começa a produzir também mais fibras, mais energia, isso começa, de certa forma, a competir. No Brasil, nós temos condições de fazer um pouco de tudo. Não tenho dúvida disso também. Mas isso realmente começa a criar um desafio para essa produção de alimento no país. Não podemos também esquecer que essa questão das, não sei se mudanças climáticas, mas pelo menos essa grande variabilidade que a gente tem, esses estresses térmicos, que isso, de certa forma, estressa o ambiente, aumenta a demanda. Então, isso tem que ser melhor compreendido. E eu coloquei esse slide ontem porque eu acho muito interessante chamar também esse debate. Nós temos muita coisa para falar e pouco tempo, então vou pensar aqui, porque eu acho que depois, nos debates, a gente pode conversar um pouco melhor. Essa questão do nexo água, energia e alimento. Né? Quando você fala, por exemplo, que a energia até 2050 ela vai ter que aumentar aí cerca de 80%, a produção de alimento 60%, a água mais ou menos 50%, que 11% das águas frescas do mundo já estão sendo utilizadas, que 30% da energia aí também prevê-se um crescimento, que existe uma relação forte entre esses fatores. Então, isso também começa a pressionar o ambiente. Tinha um outro slide que eu gosto sempre de comentar, que eu acho que é um desafio para a gente também, o pouco conhecimento que a gente tem do nosso ambiente, falta de dados. Nós temos aí que melhorar, fazer uma política de coleta de dados. Já tem exemplos no Brasil, casos de sucesso, que a ANA, a CPRM, faz um trabalho excepcional, mas é pouco. Nós temos que, toda vez que possível, falar dessa necessidade de coletar dados. A gente está... isso realmente vai nos permitir tomar decisão e tomar decisão acertada. Então, essa diversidade, como tem muita gente de fora também, é importante entender o nosso país. Nós temos uma grande variabilidade, de clima. Ficou ruim aqui a figura, mas aqui mostra como a gente varia aqui em termos de chuva, muita chuva no Amazonas, pouco no Nordeste. Então, isso influencia diretamente nas vazões dos nossos rios. E temos uma agricultura aí que é bem diferenciada. Nós temos aí áreas desse porte, onde nós temos aí 30, 40 colhedoras, com plantadoras logo atrás. Então, temos grandes áreas de pivô central, que é típico aqui na nossa região do Cerrado, então é um agricultor bem diferente, mas temos também o pequeno agricultor. Então, o desafio nosso é realmente gigantesco. Como trabalhar, de uma certa forma, essa questão da água, essa questão da tecnologia de irrigação para esses diversos setores. Esse pessoal também, o pequeno, hoje sofre muito com a questão da energia. E temos também, na questão da irrigação, nós temos equipamentos altamente sofisticados, como é o caso do pivô central, como é o caso da irrigação localizada, que tem grande tecnologia embarcada, mas temos também o pequeno produtor, isso é um caso real aqui perto do DF, que faz a irrigação do jeito que melhor ele pode fazer. Como a gente pode auxiliar esse tipo de produtor, né? Então, nós temos também essa questão do desafio para a produção sustentável de alimento. Produzir alimento, nós precisamos de alguma coisa. É luz do sol, é fertilizante, mas eu gosto de me ater nesses dois, terra e água. Tá? A questão da terra, eu costumo dizer que eu acho que nós fizemos um bom trabalho ao longo desses anos.
Se a gente pegar esse gráfico, ele pode vir aqui até 1977, a gente pode olhar que a nossa área plantada aqui ela aumentou muito pouco, em torno aí de 40%. A nossa produtividade, mais de 100, produção 150, a produtividade que ele é mais de 90%. Então, a gente não tem mais que desmatar para se produzir alimento no Brasil. Nós temos tecnologia suficiente para produzir com as áreas que a gente já tem. E temos que pensar que, nesse contexto, a população brasileira aumentou mais de 170%, e a gente põe produto na mesa do Brasil a 70% do preço que ele era em 1977. E temos também a questão, só nos cerrados, aí, da pastagem degradada. Que, se a gente utilizar essas áreas, e temos tecnologia como integração lavoura-pecuária-floresta, e a própria irrigação, a gente pode estar utilizando áreas que não estão sendo adequadamente utilizadas para a produção de alimento. Mas em questão, a questão da água, o que a gente sempre ouve falar, quando se fala em água, não tem, infelizmente, nenhum caso de sucesso. E a maioria das vezes, na agricultura, fala-se de conflitos. Conflito, principalmente, entre a irrigação e a energia. O uso da água no mundo, aí, se a gente for pegar um gráfico aí que é divulgado no mundo todo, aí, seria, se a gente pegar o mundo, aí, a agricultura está usando em torno de 70% da água. Né, pegar os países em desenvolvimento, a agricultura 30%, a indústria passa para 59%. Pegando aí os países em desenvolvimento, a gente coloca aí a agricultura utilizando 80% da água. Não tem problema nenhum quanto a isso, gente. Se o número 82%, se é 90%, desde que a água seja legalmente outorgada, tendo utilizada, não tem problema nenhum quanto a esses números. Isso aqui é uma apresentação rápida que eu vou passar, até pelo tempo ali. Uma simulação que nós fizemos, nós temos várias dessas simulações feitas ao longo dos anos para várias culturas, são 30 anos de simulação. Nesse caso, nós estamos simulando aqui um milho plantado durante 30 anos, desde 1980 até 2011, um milho de 140 dias, todo dia 1º de janeiro. Imagina se você plantasse o milho 1º de janeiro todo dia. Essa variabilidade climática, então, ela leva você a uma necessidade de hídrica diferente da cultura. Mesmo janeiro, que é um mês chuvoso, temos que irrigar. E, para se irrigar, gente, para produzir alimento, a gente precisa de água. O Cristiano não está aqui, mas eu não concordo que a gente tenha que esconder isso. Nós temos que assumir. Produzir alimento precisa de água. Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Desde que temos, claro, também que para produzir o quanto de alimento que um equipamento desse produz. Então, essa variabilidade é um caso de um pivô central, a lâmina de água, em função daquela variabilidade climática, ela pode variar aí de menos de 100 milímetros até mais de 450 milímetros. E não vejo. Então, se a gente pega um pivô, que é o maior pivô que a gente tem aqui na região, 530 hectares, não tem problema nenhum em dizer que esse pivô central ele utiliza um tanto de água aí que varia de 2 milhões a 260 mil metros cúbicos a 2 milhões de metros cúbicos, que dá para dar alimento de bebê para a cidade de 9 mil a 71 mil pessoas. Problema nenhum quanto a isso. Mas também temos que deixar claro o tanto de alimento que esse pivô produz. Esse equipamento de irrigação, estou dizendo pivô aqui porque é o que a gente mais utiliza. Estamos fazendo um trabalho aí junto dessas questões de simulação de pivô, que eu acho importante, é muito alimento, e para produzir alimento precisa de água. Então, o desafio que a gente tem que ter para a sociedade é quanto de alimento a gente quer produzir. Definir quanto de alimento a gente precisa, a gente fala quanto de água precisa, agora não tem como fazer mágica, né? E usamos muito pouco da nossa água. Muito pouco. Isso aqui é a disponibilidade hídrica que a gente tem aí no Brasil, nos rios brasileiros, em torno de 251 mil metros cúbicos por segundo, estamos usando menos de 1%. Se tirar, o pessoal fala que a Amazônia, tira a Amazonas fora, a gente usa menos aí de 5%. Então, a gente usa muito pouca água. Mas é claro que a gente tem as áreas de conflito. Esse é um trabalho muito bem feito pela Agência Nacional de Águas. Temos áreas que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Nessas áreas críticas, a gente tem que ter um trabalho mais cuidadoso em termos de manejo da água, porque já aponta-se alguns conflitos. A agricultura, a área total aí estima-se, constando pastagem, tudo em torno de 240 milhões de hectares. Pode definir aqui o que é pastagem plantada, o que não é, mas não vou entrar em detalhe desses números. Temos aí que o sequeiro, então, aí é 97%, e temos aí em torno aí de 3% que é irrigada. Irrigação é muito pouco no Brasil, gente. A maior parte da nossa agricultura é sequeira. E a agricultura de sequeiro, hidrologicamente, é como se tivesse uma vegetação natural naquela área. Não tem problema nenhum. Então, a irrigação é muito pequena, que é aquela que tira a água do rio e que, por algum motivo, pode trazer algum conflito. Temos também essa questão, esse é um mapa mundial.
mas estamos irrigando, não vejo problema nenhum em irrigar, temos que ter o olhar crítico para aquelas bacias mais críticas, mas a eficiência nossa é muito baixa. E não é baixa só no Brasil, não, é baixa em qualquer parte do mundo. Já visitei a Austrália, não tive a oportunidade de visitar Israel ainda, mas já visitei a Austrália, já visitei os Estados Unidos. Todo lugar, essa eficiência, se você obter no geral, ela não é muito boa. Então, esse é um problema realmente mundial, que a gente tem que trabalhar isso aqui no Brasil também de uma forma melhor. Eficiência, se vocês analisarem por que essa eficiência é importante, se a gente melhorar aí essa eficiência, que no caso, eu estou pegando aí, passando a eficiência de 75% para 90% de um equipamento desse, você vai liberar um tanto de água aí para um pivô desse, que daria para dar de beber para 11 mil a 26 mil pessoas. Esse é um exemplo. No fundo, essa água vai ficar mais no sistema. Então, quanto melhor você utilizar a água aqui em cima, melhor. Então, a eficiência é importante por isso. Mas nem sempre a melhoria na eficiência leva a uma redução no uso da água, da retina da captação. Porque, geralmente, o produtor também tende a aumentar a área. Então, esse é um trabalho interessante também, eu tinha colocado outros, né, que é o impacto aqui do uso de sistemas de irrigação mais eficientes em 2 distritos da Índia. Vou mostrar só um. Então, eles fizeram isso, substituíram aquele sistema de irrigação, e eles chegaram à conclusão, por exemplo, uma redução na energia de 350 a 450 kW por hectare. Aumentou-se a eficiência do sistema de 30% a 60%, reduziu a mão de obra, reduziu o uso de fertilizante, reduziu o de pesticida em 25%. De 40% a 110% do rendimento das culturas. Aumento de 40% a 110% do rendimento. Isso só melhorando a eficiência. Aumento da renda. E os produtores, no caso cana-de-açúcar, tiveram um aumento da renda de $750 por hectare, possibilitando recuperar os investimentos aí em 1,4% dos anos. Isso é importante, a eficiência. Porque a eficiência está ligada diretamente com energia. Se você usa menos água, você está usando também menos energia. Esse é um caso do Canadá, isso é interessante também, a tecnologia ela mudou, esse é um dos primeiros pivôs centrais que tem no Canadá, esse aqui é o rendimento da cevada. Se vocês observarem aqui, nesse caso, a cevada ali por volta de 1950, o bom desses países é que eles têm histórico de produção. Eu estava na Inglaterra recentemente, visitando lá uns primeiros de 1800, então ela é 2,5 toneladas por hectare, e eles utilizavam lá 900 milímetros de água para produzir essas 2,5 toneladas. Já que isso aqui, na verdade, era uma projeção que em 2015 eles estariam aí, produzindo, na verdade, em torno de 11 toneladas por hectare e utilizando 220 milímetros de água. Então, isso é uma redução que a gente chama de produtividade de uso da água. Isso é fundamental. Você mostra aqui um trabalho de tecnologia, manejo de irrigação e também equipamento. Mas nós temos nosso caso no Brasil também. Tem um pessoal lá do Duro que a gente não pode deixar de citar. Peguei esse gráfico dos colegas da Ana, se não me engano, do Joaquim, que mostra lá um caso de sucesso. Arroz, desde 1960 a 70, aí, como é que ocorreu a redução do uso da água naqueles períodos. Que é muito importante a gente ter isso documentado, né? Até para mostrar. Outro ponto importante que eu trouxe aqui, tentando chamar a atenção, é porque os motivos que levam o produtor, esse é um caso especificamente do Canadá, a adotar ou não uma tecnologia que vai contribuir para ele melhorar a eficiência. Então, eles entrevistaram uma série de pessoas no Canadá e, na verdade, o 6º e 7º lugar, não sei aqui se vocês conseguem observar, eles só adotariam, esse aqui está na oposição, eles colocaram 7 questões, redução da erosão e ser capaz de irrigar mais em momentos de crise hídrica. Isso ficou lá embaixo, com poucas pessoas votando em questão de importância. Aqui vem que é fundamental importância, muito importante, importante, pouco importante. Então, isso aqui de fundamental foram muito poucas pessoas que votaram nesses 2 itens. Os outros itens é reduzir custo de água, reduzir mão de obra e reduzir perdas. Olha que reduzir o custo de água ficou em 3º lugar, com poucos votantes como sendo fundamental. Muita gente aqui como sendo importante, mas não fundamental. E, por fim, o que realmente pesou na hora de se adotar uma tecnologia que melhora a eficiência de irrigação? Melhorar o rendimento com a quantidade da produção e reduzir custo de energia, sendo que esse primeiro aqui realmente foi onde os produtores mais votaram. Será que isso é verdade para o Brasil? Mas, então, a estratégia de nós utilizarmos alguma
mudança para melhorar a eficiência, ela tem que passar por onde os produtores se sintam mais confortáveis, onde eles vão realmente sentir que estão tendo o melhor retorno para se adotar aquela tecnologia. Não adianta eu, Linneu, pesquisador, trazer uma tecnologia que para o produtor ele está colocando, que eu chego para ele, ó, vai melhorar aqui, aumentar a sua área irrigada durante o período de crise, mas que para ele está classificado lá embaixo, não tem tanta importância. Então, vamos lá. Tecnologias de irrigação. Então, eu trago a importância, eu trago aqui uns testes de milho que eram feitos na Embrapa até 1994, as variedades campeã, nacional, que eles faziam aqueles testes de melhoramento. A gente mostra aí a média nacional, naquela época era em torno de 2 quilos por hectare, 2 toneladas por hectare, né? E na época a gente já tinha lá as variedades campeãs, lá em torno de 14, 16 tons por hectare. Então, olha a diferença do que é nacional do que era capaz de ter uma cultura dessa. Depois aqui eu trago a campeã, as 10 melhores, mas o importante é que esse gap tecnológico que a gente tem no Brasil hoje. Isso é fundamental, gente. Então, a gente tem gente produzindo lá hoje em torno de 12, 14, e a nossa média, naquela época, né, 2, hoje acredito que esteja em 4, podem até me corrigir, mas isso realmente é tecnologia. E uma dessas tecnologias, eu não tenho dúvida, de grande importância, chama-se irrigação. Tá? Isso não tem dúvida. E eu mostro aqui, rapidamente, nesse gráfico, até pelo meu tempo, não vou passar, mas nós temos outras simulações que a gente pode depois mostrar com mais calma. E esse gráfico aqui é uma simulação também para um ano, se não me engano, onde eu mostro em termos percentuais. Aqui é a quantidade de água necessária, no caso, irrigado. A cultura precisava de X%, como é irrigado, ela recebeu tudo que precisava. Se ela fosse de sequeiro, ela teria recebido, em todas essas simulações, que é durante todo o ano, 365 dias, aqui é janeiro, ela estaria recebendo aí 40%, 50% do que era precisa. Nesses meses que não chove, não receberia nada. E chegaria aí a receber até 80%, 70% do que ela precisa. Olha a diferença aqui em termos do que ela está recebendo, do que ela precisa, do que ela está recebendo. O que isso significa? Onde que isso afeta? Basicamente, aqui no rendimento da cultura. O rendimento da cultura irrigada continua 100%, e do sequeiro continua bem abaixo, aí, chegando aí no máximo a 80% do irrigado. Essa é a importância de explicar a contribuição da irrigação para a produção sustentável de alimento. Você não precisa aumentar a área também, que uma área que pode produzir mais, reduz o desmatamento, e isso é um dos benefícios ambientais da tecnologia. E aqui eu trago outros que não entram em detalhe, que é a questão de produtividade de uso da água, que é um indicativo muito importante para se comparar a irrigação. Eu não gosto de criar métricas para comparar entre setores, por exemplo, irrigação com energia elétrica, irrigação com uso urbano. Eu acho que isso é bom para mostrar a questão da pegada hídrica, a questão da água virtual, muitas vezes mais confundem do que trazem informações úteis. Eu acho que essa é a informação útil para se comparar dentro do próprio sistema, dentro da própria agricultura irrigada. Quanto de água se usa, quanto se produz por unidade de água utilizada. E você pode comparar as regiões, sistemas, e ver o que pode se fazer para melhorar. Temos que usar as tecnologias hoje disponíveis, que são várias. Temos a questão aí da própria irrigação localizada, utilizar mais. Não sou contra a irrigação por superfície. Eu acho que a decisão de usar um sistema ou outro ela é técnica, ela é social, ela é ambiental e ela é econômica. Ela é ambiental também. Então, acho que um sistema de superfície bem manejado, bem conduzido, dependendo da situação, ele pode ser melhor do que um sistema de irrigação localizado. Tá? Então, isso que a gente tem que ter aí na cabeça. E usar tecnologias como essa. O caso da irrigação de precisão, eu cortei alguns slides, mas depois podemos conversar com mais calma, onde a gente vai na propriedade, olha, no caso, um pivô que está empoçado. A primeira reação do técnico, não, ele está empoçado porque foi mal dimensionado. Não, porque dependendo onde se tirou a amostra de solo para se fazer o dimensionamento e o manejo daquele equipamento, como o solo é variável, isso pode estar sendo empoçado não por um mau dimensionamento, porque tem a variabilidade do solo. Então, a partir do momento que você considera essa variabilidade, você realmente melhora a eficiência, melhora os ganhos econômicos, e já estamos aí com alguns trabalhos aí nesse sentido. Temos também, eu acho que o painel solar. Temos essa questão da energia, ela é crucial hoje para a agricultura, e não é só no Brasil. Temos que tentar adaptar essas tecnologias. Para o pequeno produtor, não tem dúvida que é
uma boa saída. Agora, como usar isso nos pivôs, na própria irrigação localizada, como trazer isso mais efetivamente? A questão do sensoramento remoto, como nós temos grandes áreas, o Brasil é um país continental, com essa grande diversidade, grande variabilidade, cada vez mais o sensoramento remoto ele chega como uma tecnologia que vai auxiliar nesse manejo da água, e manejo em grande escala. Então, essa é uma alternativa que temos que ter em considerar. Utilizar essas ferramentas de tomada de decisão para você simular a disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas, com isso evitar os conflitos, porque a gente tem que conhecer. Para você fazer gestão de qualquer coisa, você tem que conhecer. A mesma coisa de gestão do dinheiro. O mínimo você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. Então, essas ferramentas possibilitam você saber o quanto tem, saber quanto você pode usar, e com isso você reduz os conflitos. Dentro de toda essa incerteza que a gente tem no processo. E trabalhar mais com incerteza, que essa disponibilidade ela varia ao longo do tempo. Por fim, já estou finalizando, esse é o último, eu acho, que eu trago aí como o novo mapa produzido pela Secretaria Nacional de Irrigação, né, onde a gente tem um aumento aí da área potencial de irrigação de 30 para 61 milhões de hectares. Nós estamos preparados para essa nova realidade? Como que a gente vai tratar isso? Né? Como que a gente sai dos nossos 6 milhões? Existe uma ideia até de dobrar. Para onde a gente vai? Eu acho que apresentar esse resultado é interessante, mas desde que ele nos permita planejar. Ter um planejamento de longo prazo nessa questão da agricultura irrigada. Então, eu finalizo aí meu tempo. Obrigado. Está meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma dúvida.